Acho que foi. Pessoal, então é o seguinte, dando sequência ao conteúdo da sociologia brasileira, hoje a gente vai estudar, discutir, né, um outro autor da sociologia brasileira, que é o Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda, ele é um historiador, né, ele é um historiador, ele é jornalista, e ele tem uma obra muito importante para discutir a formação da sociedade brasileira e discutir a formação do Brasil. E nesse debate que o Sérgio Buarque ele vai fazer sobre a sociedade brasileira, ele está buscando, então, entender o Brasil a partir da identidade do brasileiro. Né? O que é aquilo que caracteriza o brasileiro e quais foram os fatores que levaram à constituição desse caráter do brasileiro e como isso influencia na estrutura da sociedade, tanto na questão social quanto na questão política da sociedade. E o que é importante a gente levar em consideração em relação ao Sérgio Buarque de Holanda? Primeiro, ele é pai de Chico Buarque. Segundo, ele é tio do Aurélio Buarque, que é o cara do dicionário. E terceiro, durante a sua adolescência, o Sérgio Buarque ele participou da Semana de Arte Moderna no Rio de Janeiro. Lembra lá do movimento modernista brasileiro de 22, né, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e tudo mais? O Sérgio Buarque ele era adolescente nessa época, então ele participa, né, do movimento, participa um pouco do movimento. Então, como o movimento, esse movimento modernista de 22, ele está buscando, né, entender a questão da identidade brasileira, o Sérgio Buarque ele também vai, né, adquirir essa preocupação de tentar entender o Brasil a partir da identidade do brasileiro. O Sérgio Buarque ele vai escrever sobre o Brasil, né, ele vai escrever uma obra muito importante chamada Raízes do Brasil. Então, é nessa obra que ele vai tentar decifrar essa origem do brasileiro. E o Sérgio Buarque, ele escreve essa obra em 1936, depois que ele vai morar na Alemanha. Ele trabalha como jornalista, então ele vai ser correspondente internacional de alguns jornais do Brasil, e ele vai morar na Alemanha. E quando ele passa a residir na Alemanha, ele começa a ter contato com a teoria de vários autores alemães. Então ele lê o Simmels, ele lê o Nietzsche, e ele vai ler, sobretudo, o Max Weber. Então, o Sérgio Buarque de Holanda ele é considerado o primeiro autor brasileiro a utilizar as categorias weberianas para fazer uma análise da sociedade brasileira. Então, as categorias de tipo ideal, as categorias, né, de tipo ideal propriamente dito e ação social, ele vai trazer para fazer uma análise do Brasil. Então, né, como eu já disse, a preocupação dele é entender a identidade do caráter do brasileiro e quais os impactos dessa identidade no desenvolvimento do nosso país. O Sérgio Buarque ele vai analisar o processo de formação da estrutura social e política do Brasil e também, né, do brasileiro a partir da oposição entre alguns elementos, né, que é causa, que leva à transformação do outro, que é a diferenciação daquilo que ele vai chamar de trabalho e aventura, do rural e do urbano, e da norma impessoal e do impulso afetivo. Então, esses são alguns elementos, algumas dualidades que ele vai buscar entender como que isso ocorre no Brasil. Primeiro de tudo, é importante a gente entender a categoria com a qual ele vai definir o brasileiro. Ele vai utilizar a categoria para definir o brasileiro, que é o homem cordial. Então, é um tipo ideal, né, aquela ideia do weberiano, do tipo ideal, ou seja, o homem cordial ele não existe na realidade propriamente dita, mas ele é uma categoria que facilita a compreensão da própria realidade. Então, o Sérgio Buarque ele vai definir o homem cordial a partir da seguinte característica, né? Aqui a ideia de cordialidade ela não é vista como bondade. Então, o brasileiro não é visto como um ser bondoso, como um ser generoso, e que o que predomina no brasileiro seria uma relação benéfica, né? O homem cordial, primeiro, para a gente entender essa ideia do homem cordial, a ideia de cordialidade ela vem do latim cordis, que significa coração. Então, o homem cordial é aquele ser
que age com afetos. E, ao agir a partir dos afetos, essa relação, ela mascara as relações de conflito e de violência existentes dentro da sociedade. Então, o homem cordial é desde aquela pessoa que age com bondade, de fato, né? O brasileiro tem aquela coisa, você pode conhecer a pessoa, você vai numa festa, você conhece uma pessoa, você sai como da festa, abraçando a pessoa, como se você conhecesse ela há anos, né? Então, o brasileiro, ele tem essa relação afetiva muito forte. Só que, em contrapartida, o brasileiro também, ele tem uma relação, e quando a gente fala de afeto, a gente não está falando só dos aspectos positivos da afetividade, a gente está falando, né, do afeto como uma categoria lá da ação social mesmo, do Weber, que faz com que o indivíduo ele haja a partir das suas emoções. Então, da mesma forma que a gente abraça uma pessoa que a gente nunca viu na vida, como se fosse o melhor amigo, a gente também, né, o brasileiro, no caso, o homem cordial, ele pode ter, sei lá, como posso dizer, ele pode agir de maneira extremamente drástica numa situação considerada boba, né? Sei lá, por ciúme, né? Eu posso agredir o homem cordial, ele pode agredir fisicamente uma pessoa por causa de ciúmes, ou até mesmo, né, assassinar uma pessoa por causa de ciúmes, ou porque uma pessoa falou de um jeito que você não gostou. Então, a cordialidade significa que o brasileiro ele age a partir desses afetos, né? Seja tanto dos aspectos positivos, seja a partir dos aspectos negativos. E esse fato da gente agir como a partir dos afetos, ela ocorre sobretudo para mascarar as relações de conflito e violência existentes dentro da sociedade. Então, onde que está a origem desse homem cordial? Segundo o Sérgio Buarque, a origem do homem cordial, ela se dá justamente a partir da ideia de família, que foi predominante no Brasil, e sobretudo, né, no período escravista, da colonização, sobretudo, qual foi o modelo de família que predominou no Brasil? A família patriarcal. E aí, a gente tem uma questão muito importante que remete ao Gilberto Freire, que é o seguinte: o núcleo da sociedade escravocrata era dado através das relações familiares, né? O Gilberto Freire ele vai falar que a família patriarcal, que você tinha a relação entre a Casa Grande e a senzala, ela transcendia a propriedade, né, do senhor ali da Casa Grande. Por quê? Porque as relações sociais, as relações políticas, elas eram, na verdade, uma extensão das relações familiares. Por quê? Porque no Brasil, na sociedade brasileira colonial, nós não tínhamos, por exemplo, você não tinha um governo na sociedade brasileira que estaria acima dessas relações familiares patriarcais. Por quê? Porque na sociedade escravocrata brasileira, o Estado brasileiro, a colônia Brasil, ela respondia a Portugal. E o governo português, ele não tinha uma representação, né, um Estado, alguma coisa que representasse ele diretamente aqui no Brasil. O governo português ficava em Portugal. Então, quem administrava a sociedade brasileira era a família patriarcal. E aquela relação que se dava entre o senhor, a sua esposa, os seus filhos e os escravos, ela era uma relação que transcendia para a vida em sociedade também. Então, você tinha, né, essa transposição das relações familiares para as relações sociais. As relações sociais, na verdade, elas eram uma extensão daquilo que acontecia dentro da família. Então, nessa relação, né, aqui, então, no caso brasileiro, a gente vai ter um predomínio dos efeitos que ocorrem dentro do núcleo familiar, fazendo com que as relações dessa vida doméstica, então, elas se tornem um modelo obrigatório para qualquer composição dentro da sociedade. E isso implica no fato de que a gente tem uma dificuldade muito grande de separar aquilo, né, os nossos interesses privados daquilo que são os interesses públicos. Por essa característica de formação da sociedade brasileira, né, os indivíduos que passaram depois
a ocupar posições públicas, eles tinham dificuldade de compreender essa diferença entre aquilo que é público e aquilo que é o privado. Por quê? Porque como, na nossa origem, a extensão dos interesses familiares, dos interesses familiares, ela se dava dentro da sociedade, a partir do estabelecimento de um Estado, né, do governo, por exemplo, o indivíduo que passou a ocupar esses cargos públicos, ele interpretava o cargo público como uma extensão da sua própria família. Então, aqui a gente tem essa relação do homem cordial de agir a partir dos afetos, implica também nessa relação, que a gente tem uma dificuldade muito grande de separar aquilo que é público daquilo que é privado. Então, né, até aqui tá tranquilo, gente? Tá dando para entender? Alguma dúvida, alguma questão? Alguém fala comigo, por favor? Obrigado, Alana. Então, dando sequência. Então, aqui, o Sérgio Buarque ele vai falar muito da questão do funcionalismo patrimonial, né? Que é quando a gestão pública ela se apresenta como assunto de interesse particular do indivíduo que exerce o cargo. Então, isso se contrapõe à ideia do Estado burocrático, né? E essa ideia do Estado burocrático, ela vem do próprio Weber. Né? O que é o Estado burocrático? O Estado burocrático ele é caracterizado pela ordenação impessoal e no Estado burocrático prevalece a especialização das funções e o esforço individual. Ou seja, o indivíduo que ocupa um cargo no Estado, nesse Estado burocrático, nesse Estado moderno, que é um Estado racional, ele ocupa o cargo a partir de características impessoais. Então, você tem na burocracia, nós temos uma estrutura, você tem uma hierarquia. Essa hierarquia, ela não se dá a partir do indivíduo, mas ela se dá a partir da função que o cargo exerce dentro daquela estrutura hierárquica. Por exemplo, você tem, sei lá, vamos pegar a escola, né, que é uma estrutura burocrática. Você tem uma hierarquia, né, você tem lá a direção, você tem a equipe pedagógica e você tem os professores, e aí, na base dessa hierarquia, você tem lá os alunos. Então, o que caracteriza a função e a hierarquia dessa estrutura não é quem que é o professor ou quem que é o diretor, mas sim o próprio cargo de diretor, o próprio cargo de professor, e quem ocupa cada um desses cargos, ele ocupa por quê? Porque ele tem, né, há um esforço individual para que o indivíduo ele se insira dentro da estrutura burocrática do Estado, através de concurso público, por exemplo, e também há uma especialização das funções. Cada função vai exercer uma função, né? Meio redundante, mas a lógica é justamente essa, né? Cada indivíduo, a partir do cargo que ocupa dentro dessa estrutura burocrática, ele vai exercer uma função, não por ser o indivíduo que ele é, mas sim pela especialização que essa função exige, né? Então, não é qualquer indivíduo que pode ser um juiz, por exemplo. Para você ser um juiz, você precisa, né, passar no concurso público. E para você passar no concurso público, você precisa ter conhecimento suficiente daquela área que vai permitir com que você passe no concurso. Então, se você conseguiu passar no concurso, quer dizer que você tem a capacidade para exercer aquela função. Então, não adianta você ser, né, meu pai pode ser juiz, mas se eu não tiver a capacidade de passar no concurso público, eu não vou ser juiz. Então, o Estado burocrático, o que predomina na relação é uma relação racional baseada numa ordenação impessoal. Então, a pessoalidade, ela não é levada em consideração, diferentemente da ideia do funcionalismo patrimonial, que, né, a gestão pública, então, ela sempre vai se apresentar como interesse particular do indivíduo que exerce o cargo. Então, aqui, o Sérgio Buarque ele vai pegar um outro conceito do Weber, que é a ideia do patrimonialismo, né? Então, o que é o patrimonialismo? O patrimonialismo é o fato de não haver uma separação rígida entre aquilo que é público e aquilo que é privado. Então, os interesses privados, eles
sempre vão atingir, no estado patrimonialista, a esfera pública. E isso ocorre que, no Brasil, há um abismo muito grande, segundo a perspectiva do Sérgio Buarque, entre as instituições organizadas em torno das normas de impessoalidade, que é o Estado burocrático, e o nosso modo de ser. Por quê? Essa cordialidade que se origina lá na família patriarcal, ela vai deturpar as instituições públicas. E aqui tem um ponto muito importante. Por que que essa cordialidade ela deturpa as instituições públicas? Como que se constituíram essas instituições públicas no Brasil? Segundo o Sérgio Buarque, esse Estado burocrático moderno no Brasil, ele é importado das sociedades de capitalismo avançado, então das sociedades capitalistas centrais, que são as europeias ou os Estados Unidos. O que que o Brasil ele faz? Ele importa essas instituições, que são instituições que se caracterizam a partir de uma ordenação impessoal, só que no Brasil elas são deturpadas por quê? Porque os indivíduos que passam a ocupar essas instituições, eles acabam mudando a sua finalidade. Então, se a sua finalidade é uma relação impessoal, como, né, aquilo que caracteriza o brasileiro, essa ideia da cordialidade, isso faz com que haja uma deturpação da função dessas instituições. Por isso, há um abismo muito grande em torno dessas instituições organizadas entre as normas de impessoalidade e o modo de ser do brasileiro, que sempre vai se utilizar dessas instituições, ou predominantemente vai utilizar dessas instituições, né, a partir de interesses pessoais. Então, isso, o Sérgio Buarque está analisando lá na década de 30, né? Então, ele escreve o livro Raízes do Brasil em 1936, ele já está colocando isso em evidência. E aí, se a gente for trazer, né, para os nossos dias atuais, a gente tem aí, imagina, se no Brasil um chefe de Estado, por exemplo, quisesse indicar um parente para ocupar uma função de embaixador em outro país, e, e qual que sem ter, de fato, uma característica que permitisse com que esse indivíduo ele pudesse exercer uma função ou tivesse, né, os caráteres pessoais, tivesse a especialização da função que ele fosse exercer de fato. Então, essa ideia, né, que você vê o Estado burocrático ou até as próprias instituições pessoais como uma extensão das relações pessoais, isso faz com que sempre haja uma deturpação, né, daquilo que é público e daquilo que é privado. Então, a gente não consegue perceber uma separação rígida daquilo que é público e daquilo que é privado. E aí a gente tem diversos exemplos também que a gente pode utilizar dentro da nossa sociedade que impede essa separação. Teve um caso, não sei se vocês lembram, de uma era uma era uma agente, não sei se era uma agente do trânsito ou se era uma policial federal, não sei. Ela parou um carro, o motorista estava bêbado, e ela foi lá e mandou prender o carro e multou o motorista. Só que o motorista era um juiz, né? Aí o que que o juiz fez? Processou ela, que cumpriu a sua função, no caso, né, de maneira impessoal, né, ou seja, seguiu os preceitos da sua função. Aí o juiz foi lá, processou ela, o juiz que julgou deu ganho de caso para o juiz que estava dirigindo alcoolizado, ou seja, o que é proibido por lei. Aí essa agente do trânsito teve que pagar uma multa, tipo, num valor absurdo lá, porque ela fez exatamente o que ela deveria ter feito, né? Então, aqui é um exemplo muito... Acho que vocês chegaram a ver isso, tanto que depois ela fez uma vaquinha nesses sites, né? De crowdfunding lá, sei lá, e aí ela conseguiu a grana, a galera doou a grana para ela poder pagar a multa para esse juiz. Ou seja, o que que ele fez? Ele utilizou a sua função, que é uma função impessoal, com, com benefício próprio, como ganho próprio, né, para se beneficiar dentro de uma relação na qual ele estava errado. Então, o Sérgio Buarque está falando que no Brasil o que se caracteriza nesse processo é justamente essa ideia. Então,
É. Até aqui, gente. Tranquilo? Dúvidas? Questões? Traumas? Professor, não sei se faz sentido, eu quero entender. Esse exemplo que você usou se encaixaria nesse Hum, funcionalismo patrimonial? Em qual sim, tema se encaixaria? é, se encaixaria nesse funcionalismo patrimonial, por quê? Se você for ver, o juiz ele é um funcionário público, né? Então, nesse caso, o que que ele está fazendo? Ele está utilizando a sua função, que é pública, que no caso é uma dentro da estrutura hierárquica do Estado. É uma instituição que você exerce ali um poder, vamos dizer assim, só que ele teria que usar essa função a partir de como o nosso Estado é um Estado burocrático, é um Estado organizado a partir de uma burocracia racional, ele teria que utilizar a sua função de acordo com os preceitos que a função deve exercer, por exemplo, a sua imparcialidade na hora de julgar um cargo e tudo mais. A partir do momento que ele está fora do exercício da sua função, ele passa a ser um cidadão comum. Só que ele utilizando da sua. O que, que ele fez, na verdade? Ele deu uma carteirada, né? Ele pegou, pô, eu sou juiz, quem você é para falar comigo desse jeito? Então, você vai ver, eu vou te processar. E assim, ele utilizou a sua função, que é uma função dentro de uma estrutura hierárquica que possui bastante poder dentro dessa estrutura, mas ela usou ela para um ganho pessoal. Mesmo ele estando errado, né, ele foi lá e se utilizou da posição que ele tinha para se beneficiar individualmente, não enquanto juiz, mas para se beneficiar enquanto, sei lá, João, né? Então, ou seja, o cargo público ele nada mais é do que é utilizado como uma extensão é, dos seus interesses particulares, né, dos seus interesses privados. Então, quando ele fala aqui do funcionalismo patrimonial, ele não, ele está falando no funcionalismo público, né? Ou seja, o serviço público é utilizado de maneira patrimonial, ou seja, você não há uma separação entre aquilo que é público daquilo que é privado. Então, mesmo eu exercendo um cargo público que, por função, pretende ou deve satisfazer os interesses da comunidade, da sociedade, eu estou utilizando aquilo como uma extensão dos meus próprios interesses. Então, isso nada mais é do que, né, você está corrompendo a própria estrutura. Deu para Entendi. entender? Aham, deu sim. Legal. Gente, alguma dúvida? Acho que o Kurt mandou uma mensagem. Como assim? Não entendi, Kurt. Um discurso de lugar de fala, como assim? Consegue explicar? Leonardo, não entendeu? Consegue falar, Kurt? Agora está funcionando? Tá, tô te ouvindo. Bom, a ideia do discurso de fala foi que nem no exemplo você utilizou, quando o cara do exemplo se utiliza, torna aquilo que é público algo particular dele, algo de assunto particular, ele se utiliza de um discurso de lugar de fala. Isso facilita a transição do público para o particular ou não? Essa foi minha questão, minha dúvida. Se esse discurso de lugar de fala facilita, Entendi. por exemplo, na hora de um debate, para demonstrar o poder e a influência dele, assim como demonstrar quem ali tem um cargo público. Não sei se deu para entender direito. Mais ou menos. Mas é porque, assim, a ideia de lugar de fala, ela não significa isso, basicamente, né? O que que é o lugar de fala propriamente dito? O lugar de fala é você falar sobre um assunto e saber é, a origem da qual você está falando. Por exemplo, eu falar sobre racismo, se eu for discutir racismo com vocês, mas eu sou um homem branco, por exemplo. Se eu for discutir racismo,
eu tenho que ter consciência do meu lugar de fala. E isso que implica em dizer o quê? Que, por eu ser branco, eu não sofro o preconceito racial como uma pessoa negra sofre. Então, eu tenho que ter ciência disso na hora que eu for falar sobre racismo. Então, assim, não quer dizer que eu não possa falar sobre racismo com propriedade, mas quer dizer que eu estou falando enquanto uma pessoa que não sofre o preconceito racial. Eu tenho consciência que o preconceito existe, ele está posto dentro da sociedade, mas eu não sofro, eu, Diego, não sofro esse preconceito, porque a cor da minha pele é branca. Então, isso é um lugar de fala. É você ter ciência daquilo que você está falando e a partir do ponto do qual você está falando. Deu para entender isso? Sim, sim, nesse ponto sim. Tá, agora repete sua pergunta, então. Minha pergunta é, como que esse lugar de fala, ok, se aplica na teoria dele? Se tem relação ou não? É que, é que ele não está falando dessa questão do lugar de fala. A preocupação do Sérgio Buarque é justamente o fato de que, no Brasil, a forma como as nossas instituições elas foram constituídas, elas, da forma que como elas se constituíram, ao, a, a partir do momento que a gente importa instituições de outras nacionalidades, a gente deturpa essas, essas instituições a partir da nossa cordialidade. Por quê? Porque a cordialidade, ela não consegue, essa relação afetiva que a gente tem em relação às coisas, a gente não consegue diferenciar no nosso trato diário aquilo do que é público e aquilo que é privado. Então, a gente não consegue fazer essa separação. Então, se eu ocupo um cargo público, a tendência, né, falando no aspecto mais amplo, é que eu utilize desse cargo público para me beneficiar enquanto indivíduo, o que é totalmente diferente de você pensar uma sociedade estruturada, de fato, dentro de uma ideia de burocracia. Então, o exemplo que eu citei, por exemplo, do juiz, não segue a ideia do lugar de fala, mas segue a ideia justamente de como essas instituições elas estão sendo deturpadas, né? Um juiz, se ele comete um crime enquanto um cidadão, em teoria, ele não poderia se utilizar do cargo público que ele ocupa para fugir das punições que ele deveria sofrer por causa do crime que ele cometeu. Só que nessa relação de cordialidade, nessa relação patrimonial, você deturpa essa relação. Ou seja, se eu sou um juiz, eu não vou aceitar ser julgado por uma lei que, na verdade, eu deveria estar submetido a essa lei também, enquanto cidadão. Professor, então acho que não seria lugar de fala, seria de acordo com o seu cargo social em relação a outra pessoa. Porque daí você está utilizando o seu cargo pessoal em relação a outra pessoa. Então é diferente da ideia do lugar de fala. É. Deu para entender isso, Gabriel, ou não? Sim. É que eu não sei se eu entendi direito sua pergunta, mas é que assim, a ideia do Sérgio Buarque não está relacionada a essa ideia de lugar de fala. Tá? Lugar de fala seria uma outra discussão, uma outra coisa. Mas, por exemplo, o que ele fala é que no Brasil, por exemplo, por causa da nossa cordialidade, e aí ele vai fazer uma crítica ao Gilberto Freire, porque assim, como que o Gilberto Freire ele vê o aspecto da escravidão? O Gilberto Freire ele vê o aspecto da escravidão como algo até benéfico para a sociedade, porque permitiu a miscigenação dos indivíduos, o que gerou aí uma democracia racial, fez com que as distâncias entre brancos e negros elas diminuíssem dentro da sociedade. O Sérgio Buarque ele vai falar o seguinte, que pensar a escravidão como algo benéfico ou pensar o racismo no Brasil como algo mais ameno, na verdade, reflete justamente essa nossa característica de cordialidade. Porque ele está falando que a ideia de cordialidade, ela camufla os conflitos existentes dentro da sociedade. Então, o racismo no Brasil, ou ele é até mais, como pode dizer, ele é até mais,
Qual que é o termo que eu posso utilizar aqui? Não é cruel a palavra, mas enfim, o racismo no Brasil, ele é até mais cruel do que o racismo nos Estados Unidos, porque ele é um racismo velado, ou seja, a- os indivíduos, né, nós indivíduos, nós somos racistas no nosso trato diário, mas a gente não consegue, às vezes, nem perceber que somos racistas, ou às vezes a gente não assume que é racista. Diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma sociedade que passou por um processo de segregação racial, na qual se o indivíduo ele é racista, ele assume o seu racismo, e lá, né, brancos e negros não se misturam porque não teve um processo de miscigenação como teve no Brasil. Então, o racismo no Brasil, por ser velado, é tão ruim quanto, ou até mesmo pior do que esse tipo de racismo. Porque, de que forma que essa cordialidade, ela camufla os conflitos? Porque, às vezes, você tem um amigo que é negro, você é racista em relação a ele, mas ele é seu amigo. Então, o racismo que você comete contra a pessoa, ele se dá numa forma de brincadeira. Então, assim, ele é meu amigo, só tô brincando com ele, mas, pô, você tá brincando de uma maneira extremamente racista. Então, você não aceita que esse comportamento é um comportamento racista. Assim como o machismo no Brasil, ele se dá da mesma forma, né? Então, você se relaciona com as suas amigas, ou com as mulheres, né, em geral, de uma maneira extremamente machista, mas você não consegue aceitar que o seu comportamento é um comportamento machista, porque às vezes você está brincando. Então, a ideia da homofobia no Brasil também, ela segue essa lógica da cordialidade. Então, o racismo, ele ocorre, o machismo, ele ocorre, a homofobia, ela ocorre, só que de uma maneira cordial, ou seja, que camufla, de fato, o conflito existente dentro da sociedade. Então, você até ofende, né, a pessoa, mas você ofende ela através de uma piada, através de uma brincadeirinha, e que você acha que é uma coisa amena, né, que é só uma brincadeira, mas que, na verdade, ela está expressando o racismo que existe dentro da sociedade, propriamente dita. Então, isso porque o que prevalece no nosso trato social é justamente essa característica da afetividade, ok? E, tá, até aqui tá ok, gente? Dúvidas? Jamie, não entendi. Essas relações só são dentro do trabalho? Como assim, Jamie? Você pode. Jamie, tá me ouvindo? Estou aqui. É que o meu tio estava tirando o carro da garagem. Ah, tá. É, é que a Eduarda tinha falado de cargo, mas agora que você explicou sobre também dentro dos preconceitos, então ainda tirou a minha dúvida. Ah, tá. Então, isso é uma relação que ocorre dentro da sociedade. Por exemplo, até a ideia da corrupção, por exemplo, no Brasil, ela assume uma característica cordial. Por quê? Por exemplo, corrupção ela existe em todo mundo, né? Não adianta. Nos Estados Unidos tem corrupção, na Europa tem corrupção, e assim como no Brasil tem corrupção. Mas no Brasil, a corrupção ela assume um caráter cordial. Por quê? Porque eu posso ser contra a corrupção, tipo, eu vejo lá os políticos, né, corrompendo o Estado, desviando verba pública para satisfazer os seus interesses próprios, e acho isso totalmente errado. Mas, quando a corrupção se remete a mim, dependendo do caso, não é uma coisa tão grande. Por exemplo, sei lá, colar numa prova. Colar numa prova, você está sendo corrupto, porque você não estudou para aquela prova, então você, né, ao colar do seu colega que estudou e que sabe aquele conteúdo, você está cometendo um ato corrupto. Mas você acha que esse ato, por ser menor, mas que na verdade é um ato que está te beneficiando, é um ato ok. Assim como estacionar o carro numa vaga proibida para você, né? Você vai lá e coloca o carro numa vaga para deficiente ou numa vaga para idoso, por exemplo. Então, isso é uma forma de corrupção. Só que aí é uma corrupção que você aceita. Mas isso daqui não dá nada, são só 5 minutinhos.
Então, você tem essa relação, né, da cordialidade. Por isso que ela camufla esses conflitos. Porque, assim, todo mundo é contra a corrupção. Só que, quando a corrupção, você considera a corrupção menor e é uma corrupção que te beneficia, você até fecha os olhos para essa corrupção. Então, é isso que ele está dizendo, que isso varia muito. Então, até a corrupção no Brasil, ela assume um caráter de cordialidade. E dando sequência, por que, né, da onde que, se essa questão da cordialidade, ela vem do tipo de colonização que nós tivemos, né, do tipo de família que se formou no Brasil, que é a família patriarcal, os traços disso estão, sobretudo, na nossa herança ibérica, né, os traços mais remotos das nossas raízes. E qual que é essa herança ibérica? É a nossa colonização portuguesa e espanhola, que vai se dar na América Latina. E aqui ele vai fazer uma diferença entre duas coisas. A primeira é a ideia da ética do trabalho, que seria mesmo a ideia da ética protestante, né? Que é uma ética que vai predominar na América anglo-saxônica, né, nos Estados Unidos e tal, que é uma ética que estima a segurança, o esforço e aceita compensações a longo prazo, ou seja, o indivíduo vai lá, trabalha regularmente durante um tempo e espera que aquilo renda os frutos do seu esforço, do seu trabalho. Só que no Brasil, o que predominou não foi a ética do trabalho, foi justamente a ética do aventureiro. Ou seja, essa busca por novas experiências, ela faz com que os indivíduos eles passem a se acomodar naquilo que é provisório e eles preferem descobrir as riquezas do que consolidar uma sociedade propriamente dita. Tanto que, se a gente for ver, né, tem aquela diferenciação que é um pouco simplista, mas ela explica bem a ideia do tipo de colonização, né? Essa colonização de exploração que ocorreu dentro do Brasil, por exemplo. Então, Portugal, ela, né, colonizou vários países no mundo. Então, na África, aqui na América Latina, na Ásia. Então, a colonização portuguesa, ela foi uma colonização muito extensa e dessa busca constante por riquezas. Só que nenhum desses processos colonizadores, eles buscaram implementar uma sociedade propriamente dita. Eles buscavam entrar nessa sociedade, encontrar o máximo de riquezas possíveis, e se não encontrasse essas riquezas nessa sociedade, tudo bem, a gente vai para outro lugar, né? Então você não tem essa preocupação de fincar raízes mesmo dentro daquela sociedade. O seu objetivo é ir encontrar as riquezas da forma mais fácil possível. Então você não quer ficar a longo prazo trabalhando ali naquela terra. E aqui a gente tem também, né, o que leva a diferença entre o rural e o urbano. E aqui é o que vai separar dentro da nossa colonização ibérica como que foi a colonização portuguesa de como foi a colonização espanhola. O Sérgio Buarque ele vai falar que a colonização espanhola ela se deu a partir de uma lógica do ladrilhador, que seria o quê? Pensar a sociedade, a cidade, no caso, né, como uma empresa da razão e como um prolongamento estável da metrópole. Ou seja, se você for pegar nos países, aqui da América Latina mesmo, que tiveram uma colonização espanhola, você vai ver que as cidades, onde eles se instauraram no período da colonização, elas foram sociedades mais planejadas, diferentemente do Brasil, né? No Brasil, o que prevalece é a ideia do semeador, ou seja, aqui a gente não as cidades brasileiras da colonização, elas não foram cidades planejadas, elas são cidades totalmente irregulares, que sempre vão seguir a ordem natural da própria geografia. Tanto que, sei lá, não sei se vocês conhecem Ouro Preto, por exemplo, né, lá em Minas. A cidade inteira é um barranco, assim, é subida e descida, não tem uma rua reta na cidade. Por quê? Porque não houve a preocupação, né, aquela preocupação do ladrilhador, de construir uma sociedade na qual você, de fato, fosse fincar as suas raízes. O objetivo era chegar,
se organizar da forma mais rápida possível, mais prática possível, para pegar as riquezas daquele lugar e daí vazar, né? Então, assim, não tem essa preocupação, e isso está muito característico na própria ideia da colonização, segundo a perspectiva do Sérgio Buarque. Então, aí a gente tem uma diferença muito grande, né? Até a própria ideia da monocultura da cana-de-açúcar e do trabalho escravo está relacionada a essa ideia aí do semeador. O semeador seria aquilo, né? Aquele que semeia, então você vai, bom, semear seria, né, jogar sementes, vamos dizer assim. Se der o fruto, legal, ótimo. Se não der o fruto, eu vou tentar em outro lugar. Então a lógica é justamente essa, né? Essa mesma lógica da colonização que ocorreu no Brasil. Então o Sérgio Buarque, ele está preocupado aí com esses elementos. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que eu acho bem interessante, para a gente pegar essa ideia da cordialidade, que é, deixa eu ver se eu consigo, compartilhar outra tela aqui com vocês, para mostrar de como que há essa deturpação da relação entre o público e o privado na sociedade brasileira. Deixa eu... Peraí, gente. Vocês estão vendo o YouTube aí? Sim. Sim. A gente não vai entrar no mérito da questão aqui, mas para exemplificar bastante essa relação, né, essa não separação entre o público e o privado, eu trouxe um vídeo da votação do impeachment da Dilma, mas sem entrar no mérito da questão, preste atenção, né, para quem os deputados que estão votando, eles estão dedicando seus votos. Se travar, vocês me avisam, tá? Vamos ver. Muitas bênçãos sobre o nosso Brasil. Pelos maçons do Brasil. A minha família, aos meus amigos. Pela minha família, minha esposa, meus filhos. Pelos fundamentos do cristianismo. Feliz aniversário, Ana, minha neta. Pela honra da minha família. Por minha família. Pelos princípios que ensinei às minhas filhas. Pelos meus filhos, o Bruno e o Felipe. Pelo meu neto Pedro. Pela minha família. Pelos meus amigos. Justiça e Ministério Público retiveram, sem recolher, mais de 350 milhões de reais devidos ao fisco. Eu estou propondo aqui uma CPI para que nós possamos, pelos meus filhos, em nome do meu filho Éder Mauro, filho de 4 anos, e do Rogério, que junto com minha esposa formamos a família no Brasil, que tanto esses bandidos querem destruir, com proposta de que criança troque de sexo e aprenda sexo nas escolas com 6 anos de idade. Com a proteção de Deus. Conseguiram ouvir? Sim. Consegui. Então, né, vamos pensar o seguinte, se esses deputados, eles representam a sociedade, eles foram eleitos para representar os interesses da sociedade, por que eles estão dedicando o voto à sua família, ao seu filho, à sua neta e assim consecutivamente? É porque, seguindo essa lógica do Sérgio Buarque, não há uma separação efetiva entre aquilo que é público e o que é privado. Porque o que predomina no Brasil, então, seria justamente essa ideia do Estado patrimonialista, né? Ou seja, o Estado que não há uma separação efetiva, definitiva daquilo que é público e que é privado. Os indivíduos que ocupam os cargos públicos, eles estão lá para representar os interesses da sociedade. Então, se eles tivessem que dedicar o seu voto para alguém, eles teriam que dedicar o seu voto à sociedade e não à família, porque não foi a família deles que os elegeu para ocupar aqueles cargos, né? E aí é interessante, porque aqui eu trouxe o exemplo da Dilma, do impeachment da Dilma, mas se você pega o impeachment do Collor, por exemplo, ele vai seguir o mesmo padrãozinho, né? Oferecendo a família,
ao cristianismo e assim consecutivamente, ou seja, você tem um Estado laico, racionalizado, onde aquele indivíduo que ocupa o cargo público, ele é o representante da sociedade e não um representante da sua própria família a partir do momento que ele exerce esse cargo público. Então, aqui há essa relação, né? Esse desvirtuamento. E aí o Sérgio Buarque vai falar, né, que no Brasil, todas as mudanças que ocorreram no Brasil, elas ocorreram de fato para garantir os privilégios, né? Foram mudanças tanto que, por exemplo, a independência do Brasil, ela foi passada de pai para filho, né? Se vocês forem pensar. Então, é um pai, né, Dom Pedro I, volta para Portugal e deixa o país para Dom Pedro II. Então, você tem aí, tá correto isso, né? Foi isso mesmo que aconteceu na independência, né? Não errei, não, né? Eu errei, me corrijam. E tanto que se você pega, por exemplo, a instauração da República, quem propôs e quem participou efetivamente da instauração da República foi a aristocracia cafeeira, né, os grandes proprietários de terra, que queriam garantir os seus privilégios dentro da sociedade. Desculpa, cafeeira não, foi a aristocracia escravocrata. Então, ou seja, os mesmos que se beneficiaram com a sociedade imperialista, com a sociedade escravocrata, foram os mesmos que defenderam a instauração da República, porque eles queriam garantir os seus privilégios dentro da sociedade. Então, o debate que o Sérgio Buarque vai fazer é justamente o fato de que, para haver uma transformação efetiva no Brasil, o brasileiro, a gente não pode importar instituições prontas de outros países, porque se a gente importar essas instituições, elas vão ser deturpadas por essa cordialidade que caracteriza a identidade do Brasil e a identidade do brasileiro. Então, para que a gente consiga superar essas relações, né, cordiais, essas relações deturpadas dentro da sociedade brasileira, é necessário que a gente próprio, e sobretudo, né, a população em geral, os trabalhadores em geral, que consigam criar as instituições e as condições necessárias para a superação desse tipo de sociedade. Porque até então as instituições modernas que existem no Brasil foram sempre instituições impostas de cima para baixo e não construídas pela sociedade como um todo, né? Aí, no caso, os trabalhadores, efetivamente, tudo mais. E é isso, basicamente. Dúvidas? Traumas? Responda, por favor. Não? Fala comigo, gente. Então, fechou, gente. Esse foi o conteúdo do Sérgio Buarque, de Holanda. E aí, na semana que vem, a gente vai discutir o Caio Prado Júnior, que também, né, é um dos grandes teóricos. Ele é um contemporâneo também do Gilberto Freire, do Sérgio Buarque de Holanda e desses dois, do Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda. Ele é um contemporâneo desses caras. E ele vai escrever um livro chamado Formação Social do Brasil, e nesse livro ele vai discutir, né, como que se caracterizou o capitalismo no Brasil, dentro de uma perspectiva econômica, mais voltada para uma perspectiva materialista histórica do marxismo. E aí, semana que vem, a gente discute esse autor, então, que é o Caio Prado Júnior. Ok? É isso, gente. Muito obrigado pela atenção. E se alguém tiver alguma dúvida, pergunta. Se alguém ficar com dúvida posteriormente, manda mensagem lá no Google Classroom que eu respondo, tá? E aí eu vou disponibilizar esse... Oi, diga aí. Onde você vai postar essa aula que você está gravando? Eu vou colocar lá no... Eu vou colocar no canal do YouTube lá, sabe? Aquele que eu fiz, que eu disponibilizei as aulas. Você postou os outros videoaulas também? Isso, eu vou pôr lá. Beleza. E aí eu deixo o slide, eu vou pôr lá no Google Classroom também, tá? Demorou.
Então é isso, gente. Obrigadão. Boa sexta-feira e bom final de semana para vocês. E até semana que vem. Tchau.